Olá, tudo bom? Vou falar hoje para vocês um pouco sobre algumas experiências, algumas constatações que eu tenho feito com um sistema de energia solar, mais especificamente no meu caso aqui eu uso um microinversor, né? E são microinversores da Roy Miles. E quando eu instalei, eu tinha uma dúvida da forma, né, que as empresas instalavam e o dimensionamento das placas, né, dos equipamentos. Então, o que aconteceu? Colocaram aqui para mim três microinversores ligando 4 placas. O meu microinversor é um de 1200, MI 1200, e as placas eram de 385. Então, somado, né, a minha capacidade total em termos de placa, ela dava 4,62 e os meus microinversores somavam a capacidade total de 3,6 kWp ou kW. Isso me limitava, na verdade, né, em 3,6, porque num horário de pico, quando as placas chegavam ao assim, melhor produção delas, ela ficava limitada a 1.200 watts de cada microinversor. Então dava 3.600, né, e não passava disso, dava 3.600 e alguma coisa. Então eu fiquei intrigado e resolvi fazer uma expansão, né, e fiz algumas experiências durante essa expansão. Eu vou mostrar para vocês, né, essas constatações que eu tive após essa minha ideia de expandir e tentar ter algum ganho em cima da produção que eu estava gerando. Tá. Eu vou filmar aqui mesmo, não vou capturar a tela, porque são informações rápidas, mas assim, para a gente ter uma ideia. Eu vou voltar aqui a data, né, para um dia de produção do ano passado, antes de eu fazer essas expansões. Então aqui, dia 3 de outubro, foi um dia que foi a minha melhor produção, digamos assim, no sistema da forma que ele estava tendo a limitação. Então você vê que aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, por volta das 11 horas, o meu sistema atingiu 3,67, tá? Isso aqui era o limite dele. E aí você vê que ele fica aqui, ó, oscilando, mas ele não passa mais disso. Tá? 3,67, 3,68. Até por volta das 13h45, aonde ele começa a perder eficiência por causa do sol. Tá? Então aqui, considerando esse gráfico, ele deveria fazer uma ponta aqui assim, né? Ele deveria ter uma produção mais arredondada. Eu tenho uma perda aqui gerada. Tá? Com isso eu fiquei intrigado, né? O que eu fiz? Eu fui lá no meu array de placas, e antes ele tinha um inversor ligando essas 4 placas, outro inversor ligando essas 4 e mais outro ligando essas 4. Tá? Então assim, vou botar aqui de novo no dia 3 de outubro. E vou pegar aqui, ó, o meio do dia para vocês observarem o que eu estou falando. Aqui, ó, você observa o seguinte: ele sumiu aqui a informação do primeiro, porque como eu fiz a instalação, depois eu instalei um inversor novo, então nessa data ele não tinha produção, tá? Mas assim, acontecia com o mesmo nesses 3 aqui. Então o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: você vê aqui que ele estava gerando 305, 303, 308, 304, 289, 291, 282, 307. Essas placas todas têm a mesma direção, tá? Todas estão apontadas para o mesmo lado, né? E assim, por que ele gerava 305 e não 380, que era a capacidade? Por causa do microinversor, que limitava em 1200. Então, isso aqui tudo somado dá 1220, que era mais ou menos o limite dele, 1240, 1230, tá? Esse aqui ele está dando um pouco menos, mas isso aqui era no momento, ele conseguia gerar igual o outro ali. Ó, você vê que aqui ele já está gerando igual ao outro, tá?
Então, eu nunca conseguia passar disso aqui, de 309, mais ou menos 310 watts por cada watts, né, por cada placa. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, comprei mais um microinversor, só que aí eu comprei um 1500, então eu botei o 1500 aqui nesse array. Aqui eu botei um microinversor ligando uma porta nesse e duas nesse daqui. A mesma coisa eu fiz no de baixo, uma nesse e duas nesse. E aqui eu deixei um microinversor ligando numa MPPT esse e na outra MPPT esse. Eu também tinha uma dúvida que era saber se, por exemplo, se eu usasse nessa MPPT, né, uma placa de 385 e nessas outras duas mais placas de 385 somadas, elas não ultrapassariam 1200. Então eu achava, né, que as três juntas iriam ter uma produção menor do que 1200 e produziriam no máximo, digamos assim. Mas isso não acontece, tá? Então isso foi a primeira constatação que eu acho que é importante para quem talvez pense, até para quem trabalha com instalação, né, nunca fez isso aqui. Eu vou deixar aqui a minha dica, não funciona, tá? Quando você tem um microinversor de 1200, ele divide em duas MPPTs de 600. Então, se eu botar duas placas de 385, elas vão somar mais de 700 na mesma MPPT. E isso vai fazer com que ele não tenha, digamos assim, uma produção linear nas três placas. Ele vai fazer duas placas produzindo menos, uma placa produzindo mais. Tá, deixa eu voltar no dashboard aqui só para eu ver um dia de produção alta após a instalação do sistema, para vocês conseguirem enxergar o que eu tô essa constatação que eu fiz. Bom, aqui ó, 24/1 gerou 38. Antes eu gerava aqui, ó, no dia 3, que foi o meu dia de maior, gerava 27, tá? Então 24/1 gerou 38. Vamos lá nesse 24/1. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funcionou essa divisão, para vocês entenderem que isso não funciona de forma linear na MPPT, que ele limita ela, tá? Então, ó, esse foi o dia 24. Aqui mais ou menos é o topo, né? Aí você vê, ó, aqui é um MI 1500. Então, todas as placas desse MI 1500 estão aqui gerando 360, 360, 370, 370. Aqui embaixo, esses dois aqui é um 1200 ligando um MPPT cada. Você vê pelo final dele aqui, ó, tá? Então, ó, aqui ela está gerando também 370, 370, mais ou menos próximo, em alguns momentos até maior do que o MI 1500 gera. Já aqui embaixo, aqui é uma MPPT desse microinversor e aqui as outras duas. Então você vê que aqui, ó, eu continuo com a limitação, porque ele somou 612 aqui, ó, e aí 600 é o limite, ele passou 12 e corta. E já do lado de cá, como o limite aqui é 600 e só tem uma placa ligada, ele vai 360 e chega até 400, tá? Eu vou tentar achar aqui uma data mostrando para vocês ele gerando 400 aqui. E a mesma coisa aqui embaixo, ó, 369, muito próximo daqui, né? E aqui limitado em 310, mais ou menos, que é aquilo que eu falei. Ele deu 612 também, ó, a soma das 612, ele corta. Essas placas aqui, todas elas são mono, tá? São placas mono da Ryzen. Aqui embaixo eu fiz mais um array com placas poly da Ryzen também, tá? É legal também para a gente ver isso, ó. Essas placas são poly de 280 e essas daqui são mono de 385. Então você vê que as de 385 no mesmo horário, elas estão gerando aqui quase o máximo. Em alguns momentos elas passam, tá, do máximo. Já as de mono, elas estão assim a 40, 30, tá vendo? Watts a menos do que os 280 que ela consegue gerar. Então, assim, uma das coisas que eu percebi é que o sistema, o monocristalino, ele capta bem mais. Eu vou pegar aqui, inclusive, o dia de hoje, nesse momento, para a gente ver aqui como é que está a geração. Deixa eu mostrar antes aqui, esse próprio dia 24 mesmo.
tentar achar aqui um momento que as placas passem dos 400. Ó, aqui você vê que ela tá 391 nesse aqui, 387 nesse aqui. Elas já estão acima do limite delas, que é 380. Tá? Já as que estão no MI 1500, elas não passam. Elas ficam no limite ali dele. Ó. Tá? Mas é bacana também, tá? Até porque não força o equipamento. As placas não operam além do limite delas, né? Aqui elas estão operando além do limite. Tá? Mas é legal que em alguns momentos você vê ela funcionando a 400. Essas 4 aqui, elas fazem isso, tá? Porque elas estão ligadas com uma MPPT inteirinha para elas. Já essas 3 aqui, essas outras 4 aqui, elas não fazem porque elas estão compartilhando a MPPT. Essas daqui estão compartilhando, mas estão com um dimensionamento abaixo. Mas aqui volto a falar de novo isso, ó. É 280, essa daqui ó, tá 387, essa daqui tá 254. Essas não chegam em 280 muito facilmente. Já essas daqui passam dos 380 se deixar. Tá, mas deixa eu tentar mostrar aqui no dia de hoje. Ó, aqui elas estão com produção um pouco abaixo, porque tá um dia meio nublado. Mas você vê que aqui elas não ficam na metade da produção, da capacidade, igual aqui nas mono, tá? Então, são 2 constatações que eu tenho para fazer. Primeiro, mono vale a pena? Vale muito a pena, tá? A diferença às vezes é pequena, mas uma placa mono, ela consegue captar sol com facilidade maior. Esse sistema aqui, ó, ele tá com uma inclinação mais pro lado do sol do que esse daqui. E, no entanto, esse daqui não consegue gerar igual esse aqui gera, porque essa daqui são policristalinas e esse aqui são mono, tá? Monocristalinas. As monocristalinas produzem mais. Elas conseguem captar com incidência lateral. Durante o dia inteiro, se você for observar, elas têm uma melhor produção, tá? Ó, você vê aqui, ó, elas estão operando bem próximo do limite, aqui ela não chega no limite. Beleza? E a outra constatação que eu fiz também, que eu já falei, mas vou falar, resumindo aqui, o sistema trabalha de forma dividida, não trabalha de forma inteira. Aqui é um M1200 ligando 3 placas, porém, aqui estão 2 em uma MPPT e aqui está só uma na outra. Um teste que eu não fiz e que eu gostaria de fazer era saber, por exemplo, se eu ligar uma placa igual está aqui, de 385, e ligar uma outra placa de 285 na mesma MPPT, se elas trabalham juntas e se elas operam, digamos assim, de forma independente. Eu não fiz esse teste, na verdade, não foi por falta de vontade, mas é porque quando eu montei o sistema, esse sistema aqui ficou distante desse daqui no meu telhado, tá? Então, acabou que eu não tive como ligar uma aqui, mas eu ia ligar, correr o risco de, sei lá, de queimar ou de ter algum mau funcionamento, mas para saber, porque tem algumas coisas que eu tive muita dúvida, que eu pesquisei muito e que eu não achei literatura, não achei informação, tá? Então, assim, cara, vale muito a pena a minha expansão, vale muito a pena o investimento que eu fiz. Hoje eu tô com 16 placas, né? E a produção é muito melhor, muito mais eficiente, tá? Em termos assim. Agora, esse aumento aqui, ó, esse ganho durante o dia, se eu pegar um dia de muita produção, você vai ver que ele não é tão grande, tá? Então, isso aqui eu não sei se vale a pena fazer. Ó, vou pegar dia 24 de janeiro e vou botar aqui para ele pegar por energia gerada. Então, você vê que aqui, ó, eu gerei 250, 250. Aqui eu gerei em média 260. Né? Aqui eu gerei 270, foi o que mais gerou. Então dá um ganho aqui de uns 8% mais ou menos em relação a esse sistema que está compartilhando e em relação a esse que não está compartilhando. Essas 2 placas aqui, elas estão tendo uma incidência de sombra durante parte do dia.
Então, por isso, a geração dela está um pouco menor, tá? Nessa época do ano aqui na minha casa, ela dá um sombreamento do telhado da caixa d'água. Então, por isso ele dá uma incidência menor. Mas, assim, a diferença dessa para essa, a gente consegue ver bem nesse sistema aqui, tá? 2.71. Já esse aqui, que é um sistema de 1500, né? Ele fica mais ou menos linear todas as placas. Essas duas aqui também tem um pouco de sombreamento, então por isso que é um pouco menor a geração dessas duas aqui em relação a essas outras duas. E aqui com o sistema de policristalina, você vê que ele é bem igual o dia inteiro, o sombreamento quase não existe lá, tá? Então ela quase gera a mesma coisa o tempo todo. Bom, é isso, gente. Assim, se você me perguntar hoje, vale a pena trocar o 1200 por um 1500? Para mim valeu a pena. Eu gerei bem mais energia. Você vê que eu estou gerando aqui 2.69, aqui 2.50. A diferença de preço é muito pequena, tá? E o ganho que você tem é muito grande. Agora, se você me perguntar, vale mais a pena colocar um microinversor aqui para dar essa diferença ou colocar um microinversor e mais 4 painéis? Cara, isso aqui valeu muito mais a pena. Porque o custo que você gasta aqui, digamos que você gasta, eu gastei aqui 4.000. Foi 2.000 e alguma coisa dos painéis e 1.700, 1.800 do microinversor, tá? Então, assim, já aqui para botar um microinversor novo e ter esse ganho pequeno, você gasta os mesmos 1.700, 1.800. E no caso aqui eu fiz assim, eu botei esse microinversor de 1.500 e passei o de 1.200 que estava ligando aqui para cá. Liguei essas duas placas e desliguei elas desse sistema aqui, tá? Então, assim, eu gastei 2.200, se não me engano, para ter um ganho pequeno em 8 placas, tá? Eu estava gerando aqui num dia, por exemplo, 2.50, eu gerei 2.69, 2.67, 2.71. Então, assim, digamos que eu gerei 10% a mais do que eu geraria aqui, sendo que colocar esse sistema aqui não custou tudo isso, né? Em relação às placas do microinversor foi mais caro, mas assim, em relação à quantidade de energia que eu somei ao meu sistema, foi bem mais barato. Então é isso, gente. Aqui são as minhas impressões, tá? Eu gosto muito do sistema de microinversor, trabalho de forma independente, eu acho isso muito, muito importante. Aqui essa é a visão do meu telhado, para vocês entenderem, ó. Aqui são as 3 placas, os 3 arrays de placa, né? E aquele outro sistema novo eu instalei nesse pedacinho aqui, ó. Então ele tem até uma inclinação melhor. Esse telhado aqui ele inclina para o sentido de lá, ó. E esse daqui inclina para cá. O sol ele passa aqui assim, ó, tá? Então aqui está mais ou menos a posição do sol. E valeu muito a pena. Assim, esse sistema novo aqui que eu coloquei, de mais 4 placas, me trouxe, digamos, para uma geração mais adequada dentro do meu sistema. É isso. Um grande abraço aí para vocês.